Vamos indo começando aqui a live, depois quem for entrando, daí depois dá pra voltar, assistir depois um pouquinho que foi perdido. Bom, o tema da live de hoje vai ser sobre pré-diabetes. Primeiro, eu quero me apresentar a quem ainda não me conhece. O meu nome é Priscila Consimal. Eu sou nutricionista, eu sou especialista em diabetes. E hoje o tema que eu quis trazer foi sobre pré-diabetes, que é um assunto assim que muitas vezes assusta, e eu quero trazer assim que ainda tem uma luz assim no fim do túnel, que não é assim tão aterrorizante como parece ser, que pode ser mais simples do que tu imagina, assim, de cuidar dessa questão do pré-diabetes. Que o pré-diabetes ele acaba sendo uma condição em que a pessoa ali fez aqueles exames de sangue, aqueles exames de rotina, e deu ali aquela alteração na quantidade de açúcar no exame de sangue que fez ali de jejum. E muitas vezes pode acontecer, né, também pode ser observado pelo exame de sangue ali nos anos anteriores, ali às vezes tem alguns laboratórios que colocam ali o histórico, e daí dá para até estar acompanhando assim como é que está sendo a taxa de glicose no sangue nesses exames que a gente faz periodicamente. Mas, assim, o diagnóstico do pré-diabetes, na verdade, a gente sempre, o médico que vai dizer, né? Não é nutricionista que fala o diagnóstico de pré-diabetes, é o seu médico. E a glicose, quando ela está ali alterada, é considerada, mas dentro assim do limite de até 126 miligramas por decilitro é o pré-diabetes, ou também pode ser pela hemoglobina glicada, que é outro exame marcador de açúcar, que ali ele dá uma resposta de como que foi a tua glicemia assim ao longo de 3 meses, que ali vai dar um reflexo assim melhor de como é a tua glicemia. E a questão de que o pré-diabetes é quando tem uma quantidade aumentada de açúcar, mas ainda não é a condição de açúcar em quantidades para um diagnóstico de diabetes. É uma taxa de açúcar que está fora do normal, que seria o exame de sangue, né? Ali a glicose deveria ser até 100, né, miligramas por decilitro, e até 126 miligramas decilitro já seria o quadro de pré-diabetes. E assim, é muito importante assim ter agora a informação, por mais que seja difícil de engolir, muitas vezes tá com pré-diabetes. Às vezes é difícil de engolir essa informação, essa notícia, mas eu considero que é algo assim bom. Por quê? Porque é a oportunidade que tu tá tendo de ver que, opa, é um alerta. É um alerta porque se não fizer algo, pode sim desenvolver diabetes. Mas o fato do pré-diabetes ser uma condição anterior ao diabetes, ainda é possível reverter esse quadro. Tem pessoas que conseguem cuidar da alimentação e também com exercício físico, juntos, aliados, e elas conseguem não desenvolver oficialmente o diabetes. Enquanto que tem outras que elas cuidam, mas não cuidam, e depois de alguns anos elas acabam desenvolvendo. Então, por isso que é muito importante esse momento agora de pré-diabetes, viver esse momento assim da melhor forma possível que seja para cuidar da saúde, que assim vai ter um reflexo no resultado final. E o pré-diabetes, na maioria das vezes, as pessoas não sentem sintomas algum. Só é percebido no exame de sangue que ali viu que, opa, tá alterado. E então, a maioria das vezes as pessoas não têm sintomas. Até no diabetes, a maioria não tem sintoma. Quando tem sintoma, é quando já tem uma complicação bem avançada e essa pessoa, ela, por anos, ela teve ali a, né, quantidade de açúcar na alimentação bem frequente. E na maioria das vezes, então, não tem sintomas. Então, não espera ter sintoma para desconfiar. E é muito importante ter a regularidade de ir no médico, buscar teu nutricionista e procurar informação, ver como é que tá a tua saúde, fazer um check-up, assim, uma vez no ano para ver como é que tá a tua saúde. Isso é muito importante. E assim, na maioria das vezes, que acaba descobrindo essas alterações, como o pré-diabetes. Então, quais são, assim, os fatores de risco que uma pessoa que pode ter pré-diabetes?
seria a questão de sobrepeso, uma pessoa que está ali com um excesso de peso, está com obesidade, ou se não está ali com aquela circunferência abdominal bem elevada, sabe aquela gordura assim que tu palpa e ela é durinha? Então, são algumas características assim de fatores de risco, assim como não fazer exercício físico, assim como ter uma alimentação que é bem desequilibrada, que é rica em carboidratos, que são daqueles carboidratos que cheios de farinha branca, de açúcar. Então, isso potencializa o diagnóstico. Assim como o fator de história familiar. Se tem algum parente na tua família que tenha, então talvez tu tenha maior chance de desenvolver. Eu, por exemplo, os meus avós. Meus avós, eles têm diagnóstico. E o meu pai, agora, ele foi diagnosticado com pré-diabetes. Então, se eu não me cuidar, eu posso entrar nessa mesma linha de histórico familiar. Então, por isso que é muito importante a prevenção, que a prevenção a gente consegue matar os problemas. Então, também tem outra questão de fator de risco, é mulheres que têm síndrome do ovário policístico, que é quando tem aquelas alterações menstruais, às vezes menstrua, às vezes não menstrua. Então, acaba também tendo essa relação com maior risco para o pré-diabetes, assim como mulheres que tiveram durante a sua gestação diabetes gestacional. Então, daí pode então voltar a ter o problema com diabetes. Então, é muito importante a gente não perceber, assim, não vai ter um sintoma que vai dizer, ó. Então, é muito importante a gente estar ligado assim, será que eu não estou dentro desse fator de risco? Então, é melhor prestar mais atenção na nossa alimentação, na nossa saúde, tá? E assim, segundo um órgão que é internacional, que é a ADA, que é American Diabetes Association, os valores de jejum seriam de 100 a 125 miligramas por decilitro para ser um pré-diabetes, tá? Aquele exame de jejum que a gente faz de 8 horas. E a hemoglobina glicada, ela já é considerada, assim, quando dá-lhe os valores de 5,7 a 6,4, já é considerado pré-diabetes. Acima de 6,4% de hemoglobina glicada, que é a taxa de açúcar que manteve no teu sangue por 3 meses, já é considerado já o diabetes oficialmente, tá? Então é muito importante a gente ter uma noção, assim, de ter uma frequência, procurar o nosso médico, assim, uma vez no ano, pelo menos, né, pessoas acima de 40 anos, é muito importante fazer essa verificação, como é que está sendo o controle, né, de açúcar na tua corrente sanguínea. Então, assim, a maioria das pessoas que elas têm problemas, assim, com diabetes, e elas não cuidam, ainda acaba tendo complicação. Por isso que agora é muito importante descobrir o pré-diabetes, tratar, porque é possível reverter. Enquanto que o diabetes, ele não tem mais como reverter, tem como tu controlar. Não existe ainda nenhuma cura. E assim como o diabetes, não é com uma varinha mágica que assim vai sumir, vai desaparecer. É toda uma questão assim de mudança que precisa ser estimulada, porque tudo que foi feito até agora gerou esse resultado. Então é preciso ter agora um estímulo diferente para então poder fazer com que o resultado ele seja diferente, ou seja, mudar o estilo de vida. Isso vai se referir desde alimentação, exercício físico. Então, é muito importante ter esses dois aliados. Agora, ao longo da live, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho assim, muito importante ter a conscientização de que pré-diabetes é um problema, sim, mas ele pode ser tratado e ele pode ser revertido. Isso vai depender muito da tua conduta, da tua mudança que tu vai querer potencializar para atingir o resultado. Que o objetivo principal seria de reverter, né, o pré-diabetes e não ter problema com diabetes depois. E assim, os fatores assim que a gente pode fazer de modificação, né, eu já falei aqui, seriam de mudar a alimentação, fazer exercício físico, mudar o estilo de vida, que assim vai ser a melhor forma. E isso vai depender muito da tua mudança dos teus hábitos. E assim, o pré-diabetes, ele é considerado assim um estágio assim intermediário entre um estágio saudável e assim um estado que é com diabetes. Então, é possível ainda tu pegar e tu sair do estado de pré-diabetes e voltar para o estado saudável. Então, é muito importante
ter a conscientização de que é preciso ter sim uma mudança, porque não é simplesmente ignorar o problema que ele vai ser resolvido. Então é muito importante ter essa conscientização de que é preciso mudar o estilo de vida, é preciso fazer alguma coisa nova. Porque se não for fazer alguma coisa nova, é como se tu aceitasse o resultado de que é uma consequência e tu não pode fazer, mas tu pode fazer. Tu tem o domínio de controlar a tua saúde, controlar a tua vida. E isso é muito importante. Por exemplo, pessoas que têm sobrepeso e estão em obesidade, que como eu falei, que são os fatores de risco, e essa pessoa está com pré-diabetes, o que ela tem que fazer? Ela vai ter que começar a mudar os hábitos para perder peso, porque o excesso de peso ele vai estar associado com uma maior resistência à insulina. Então essa pessoa ela vai acabar perdendo, né, a capacidade do corpo dela processar bem o açúcar e a questão da insulina. Então isso vai fazer toda a diferença para ela, né, mudar o hábito. E assim ela vai ter um melhor controle da glicemia e não vai desenvolver o diabetes. Então por isso que é muito importante. Excesso de peso, sobrepeso, diminuir o peso, fazer exercício físico e também assim como cuidar da alimentação. Falando sobre exercício físico, né, eu como profissional da área da saúde, eu oriento meus pacientes, oriento também os meus alunos do Descomplicando M2 para fazer exercício físico, porque só cuidar da alimentação a gente consegue uma parte de resultado, mas se a gente alia o exercício físico, a gente potencializa então os resultados. Então por isso que é muito importante. E o fato de que o exercício físico ele é fundamental para manter nosso bem-estar, manter nossa qualidade de sono, então ajudar na manutenção do corpo, melhorar o condicionamento físico. E a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que o mínimo, tá? Presta atenção, o mínimo, seja de 150 minutos por semana de atividade física. Isso seria, por exemplo, uma caminhada com intensidade. Não é uma caminhada que tu vai caminhando assim, fraquinho. É uma caminhada que tu vai fazer forte, assim, tu vai fazer uns passos largos, né? Não precisa ser uma corrida, mas uma caminhada assim forte que tu vai suar. E pensando assim, 150 minutos no mínimo. Dividido por 7 dias, isso dá aproximadamente 22 minutos. Isso seria o mínimo. Então pensa, tem como fazer exercício físico em 22 minutos tranquilamente durante a semana? É só questão de se organizar. Por exemplo, fazer uma caminhada, indo até a feira. Daí já aproveita e já compra ali umas comidinhas boas que vão te ajudar até a melhor alimentação e estimular o melhor, né, controle do teu peso e assim melhorar o controle da sua glicemia para deixá-la mais tranquila, assim, deixá-la mais dentro do normal para ser um processo de reversão da pré-diabetes. Então, uma caminhada, que pode ser indo até a feira, pode ser indo aí fazendo uma caminhada com o cachorro, ou pegar o marido, levar, caminhar assim, que seja ele vai 15 minutos, volta 15 minutos, já vai ser um estímulo diferente que tu vai estar dando pro teu corpo, isso vai fazer toda a diferença. Assim como fazer academia. Então, é muito importante, assim, encontrar um exercício que tu goste e que tu consiga fazer, tá? Porque uma coisa é tu pensar, eu vou fazer caminhada, mas tu não gosta. Então tu não vai conseguir persistir nesse resultado. Então é importante que tu ache um exercício que tu goste. Por exemplo, se é exercício ao ar livre, então fazer um exercício ao ar livre. Se é na academia, então vai pra academia. Mas o importante é não ficar parado, porque só a alimentação, só ela vai ajudar. Mas se tu colocar o exercício físico, tu vai potencializar a reversão do pré-diabetes. Então por isso que é muito importante deixar esses dois juntinhos, assim, eles são um casal, que é a alimentação e o exercício físico, que isso vai ser um resultado para um pré-diabetes revertido, tá? E outra que o exercício físico ele vai melhorar ali o teu bem-estar, porque depois que é feito, o nosso corpo ele vai liberar um hormônio que se chama endorfina, que é aquele hormônio que vai te deixar ali com sensação de bem-estar, vai diminuir a tua ansiedade, vai assim, diminuir o teu estresse. E o estresse ele pode também depois estar trazendo problemas para o teu intestino, por exemplo, saúde intestinal, daí tu vai estar estimulando o teu intestino, assim, de uma forma melhor também, funcionamento, exercício físico também ajuda. Então é muito importante a gente pensar que benefícios, só tem benefícios. Então é muito importante a gente parar de deixar para outro dia e começar já. E a questão de se alimentar melhor. Por quê?
A alimentação ela vai influenciar diretamente, porque tudo que a gente tem acesso a gente vai usufruir. Então por isso é muito importante pensar melhor a respeito da alimentação. Pensando, assim, falando principalmente agora em que eu separei em tópicos, questão dos carboidratos. Os carboidratos, eles são os responsáveis por influenciar em maior número na nossa glicemia. Tudo aquilo que a gente come de carboidrato, carboidrato é tudo aquilo que vem da terra, por exemplo, os tubérculos, também as farinhas, por exemplo, trigo, também ali o açúcar veio da cana, tudo que vem da terra é carboidrato, tá? Mas tem alguns tipos que eles vão ter mais, assim, vão ser mais acelerados no nosso corpo e eles vão liberar mais açúcar. Então, esse tipo a gente tem que ter um olhar assim mais atento. Por exemplo, produtos que são refinados. E, por exemplo, farinha de trigo. A farinha de trigo, aquela branquinha, ela passou por tanto processo, até ela virar aquele pozinho branco, que ela perdeu todos os nutrientes, não tem nada de fibra. Então, nosso corpo, quando entra em contato com o nosso corpo não tem trabalho nenhum praticamente, ele já vê assim, é açúcar, libera para o sangue. Então, o nosso corpo ele não tem trabalho nenhum. Logo que tu come, o teu corpo ele já faz a digestão e ele já libera aquele açúcar para tua corrente sanguínea. E outra que consumir esses tipos de alimentos que tem ali grandes quantidades de produtos refinados, eles vão fazer com que tu coma e logo em seguida tu vai sentir fome. Por quê? Passou muito rápido ali pelo teu trânsito intestinal e teu estômago ele já ficou vazio. Então logo em seguida tu tem fome. Então por isso que é muito importante ter um olhar mais atento a respeito dos carboidratos. Carboidratos que têm fibras. Eles vão ter um processo de digestão mais lento, ou seja, vai cair menos açúcar para a corrente sanguínea, vai cair mais lentamente. Claro que dependente do carboidrato, seja ele com fibras ou não, ele vai virar açúcar, tá? Mas é muito importante sim ter um olhar mais atento à questão de optar por uma opção que tenha mais fibra. Por exemplo, a batata branca, aquela batata inglesa, né? Ela é bem diferente da batata rosa, da batata doce. A batata doce ela tem fibras, então o processo de digestão vai ser bem diferente do que da batata branca. Então, isso que é bem importante. Também o aipim, por exemplo, tem outros lugares no Brasil que é conhecido como macaxeira, mandioca, tem grande quantidade ali também de fibras, então vai ser um processo de digestão mais lento, então vai cair mais lentamente o açúcar para a corrente sanguínea. Então por isso que é bem importante, sim, ter uma noção assim, será que um produto mais refinado? Será que é um produto que tem, será que é um alimento que tem menos fibra? Então por isso que é bem importante ter um olhar assim mais atencioso à questão dos carboidratos. Mas não só focando nos carboidratos, mas também nas proteínas, nas carnes, nos ovos, né, no frango. Também a gente encontra proteínas de origem vegetal. Então, por exemplo, de amendoim, de ervilha, grão de bico, são outras opções que a gente também encontra. E o melhor é optar por opções assim mais naturais. Por exemplo, fugir de versões que são industrializadas. Por exemplo, no mercado nós encontramos aqueles hambúrguerzinhos, assim, que aquilo ali é uma misturança que não tem nada de carne. Então, optar por comida de verdade mesmo. Que isso vai dar um estímulo melhor para o teu corpo, porque daí não vai ter corante, não vai ter aditivo, não vai ter conservante, que são coisas que o teu corpo ele não precisa, que isso só inflama o teu corpo, que só prejudica, né, manutenção do peso, diminuir o peso, porque só vai dar estímulo de inflamação. Então, por isso que é importante evitar produtos que tenham aditivos, conservantes e conservantes, corantes. Porque eles só vão prejudicar a tua manutenção do peso e a tua flora intestinal também vai prejudicar bastante. Então, por isso que é bem importante fugir desses tipos de alimentos assim. E a questão das gorduras. As gorduras também vão influenciar bastante na resposta assim, da quantidade de estímulo que a gente vai dar. E o melhor mesmo é optar por gorduras que são boas. Por exemplo, azeite de oliva, que ele tem ômega 3, é uma gordura que é boa. Não usar em grandes quantidades, óbvio, mas usar ali, por exemplo, para fazer refogados, para usar para fazer selar carne, para fazer usar no dia a dia assim nas preparações, mas não em excesso, porque tudo em excesso não é legal. Por exemplo, colocar no máximo ali para preparação uma colher de sopa, dependendo assim
Então é bem importante começar a reduzir também a quantidade assim, de gordura. Tem pessoas que usam litros e litros de óleo por mês. E não é algo que é normal, entende? E a questão de incluir gorduras boas também no dia a dia. Por exemplo, as oleaginosas, castanhas, nozes, amendoins, são fontes de gordura boa. O que a gente tem que focar que são gorduras, a gente não precisa ter medo. Tem pessoas que têm medo de gordura. Mas as gorduras não precisa ter medo. Tem que ter medo é daqueles pacotinhos industrializados, daqueles produtos que a gente vê ali, biscoito, bolacha, massas, tudo que é pronto, na lasanha. Esses produtos que a gente tem que ter medo, que eles têm grandes quantidades de gordura e é uma gordura ali que muitas vezes tem até gordura trans, que é uma gordura que o nosso corpo ele não processa e acaba só inflamando o nosso corpo. Então, esse tipo de gordura que a gente tem que ter medo. Mas as gorduras boas, a gente não tem que ter medo. A gente tem que incluir elas no nosso hábito alimentar. Isso é muito importante. E a questão de que é preciso ter um planejamento das refeições. Porque isso vai fazer toda a diferença no controle, assim, melhor do teu açúcar para a corrente sanguínea. Porque se tu come, por exemplo, tá com fome, come qualquer coisa. Muitas vezes esse comer qualquer coisa nem sempre vai ser uma melhor opção. Então, faça o que tu puder, o melhor que tu puder pela tua alimentação, sempre, tá? Porque isso vai fazer toda a diferença. Se tu, por exemplo, tu come em casa, que tu tenha em casa, assim, alimentos que vão ser ao teu alcance, que vão ser bons. Fugir de versões que não vão te fazer bem. Porque uma coisa é tu ter todo dia aquilo ali. Se tu come em casa todas as refeições, tu ter todo dia acesso a alimentos bons, tu vai te alimentar bem. Agora, se tu tá em casa todo dia com alimentos ali que não são bons, são cheios de açúcar, cheios de farinhas refinadas, então isso só vai prejudicar, entende? E se tu tem acesso a coisas boas, então tu vai ser obrigado a usufruir de coisas boas. Então por isso que é muito importante. E se tu não faz todas as refeições em casa, então tentar ajustar da melhor forma possível. Se faz a refeição de almoço, por exemplo, na rua, conseguir assim deixar mais equilibrado aquele prato possível. E olhar sempre assim, olhar no buffet, muitas vezes ali várias quantidades de comida assim variadas. Primeiro, visualiza, chega no lugar, visualiza, vê o que tem de opção. Olha bem, porque às vezes a gente tem o hábito de pegar o prato, pegar o talher, vai na automática, vai botando um pouquinho de cada, um pouquinho de cada. Quando vê, olha aquele prato não tem nada a ver. Às vezes ali tem risoto com massa, com batata, tá uma confusão aquele prato. E no final fica uma montanha cheia de carboidratos. Isso vai ter um reflexo também para o nosso corpo processar tudo aquilo ali, que vai ser um mundaréu de comida. Então isso não é legal também. Então é muito importante visualizar, colocar, por exemplo, uma refeição do almoço, visualizar tudo que tem, colocar um tipo de carboidrato. Às vezes a gente tem a mania de colocar, né, vários tipos de carboidratos, melhor escolher um tipo e tu comer aquele ali com qualidade. Que seja uma melhor forma assim de tu aproveitar aqueles nutrientes e que eles vão te dar um resultado melhor. Que é muito importante a gente pensar que a gente precisa reeducar, né, a nossa alimentação, porque só assim que vai ser possível reverter o pré-diabetes. Se não mudar a alimentação, não vai ter como mudar o diagnóstico. Então, por isso que é muito importante ter a conscientização de que é preciso mudar e pensar que é uma mudança que vai fazer resultado, que vai gerar o resultado esperado, que é de reverter o pré-diabetes. E assim, é preciso fazer trocas que são inteligentes. Por exemplo, diminuir o consumo de doces. O doce, ele não faz bem para quem é diabético, para quem é pré-diabético e para quem não tem diabetes. Eu falei uma coisa assim que, uau, forte, mas é verdade. Porque se tu for consumir em excesso, vai fazer mal, vai te estimular o teu pâncreas trabalhar mais para produzir mais insulina, tu vai cansar o teu pâncreas, e outra que tu vai fazer com que tu tenha ali maior quantidade de açúcar na tua corrente sanguínea, e toda a energia que em excesso, o nosso corpo ele vai, uma parte ele vai armazenar, e outra parte ele vai pegar e armazenar como gordura. Então, isso vai prejudicar o emagrecimento, vai prejudicar uma melhor forma física. Então, por isso que é bem importante. E assim, não consumir em excesso. E outra que o açúcar, ele causa envelhecimento precoce.
ele causa envelhecimento precoce na nossa pele. O colágeno, ele não consegue ser mais produzido assim tão rapidamente. E também tem a questão de flacidez. A pele também fica mais inflamada, por exemplo, acne, espinhas, também celulite. Então, o açúcar, ele acaba prejudicando até na nossa estética. Então, é muito importante a gente pensar que é preciso imitar assim, o estímulo de doce. Não estou dizendo que pré-diabético não pode comer mais nada de doce, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas uma coisa é tu consumir diariamente com frequência e outra coisa é tu consumir esporadicamente. Eu vou falar aqui o meu relato, o meu exemplo. Eu não tenho estimulado tanto o meu hábito assim por consumir doces. Eu, quando tenho a oportunidade de comer doce, eu como, mas eu como com moderação, é uma quantidade mínima possível. Não repito sobremesa, por exemplo, e ali tudo bem. O problema é se eu for ali pegar e repetir, comer. Só estimular comer doce. Isso vai me gerar mal, vai me fazer mal. E por exemplo, eu tenho histórico familiar né, dos parentes com diabetes e eu não quero isso para mim. Por isso que é muito importante a gente começar já a ter um pensamento de mudança, de pensar que eu não quero isso para mim e eu não vou ter isso para mim. E mudar, fazer alguma coisa a respeito, porque é isso que vai gerar a transformação e vai gerar o resultado. E tudo bem, assim, comer um pouquinho de vez em quando, mas uma coisa é tu comer todos os dias. Então, isso que vai fazer a diferença. Porque até para a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que o consumo máximo de açúcar que seja, né, para toda a população, tá? Seja de até 5% da alimentação total, tá? Pensando numa pessoa que consome 2.000 calorias, tá? 5%. Então, imagina, é bem pouquinho. Seria 25 gramas de açúcar. Então, é bem pouquinha a quantidade de açúcar. E 25 gramas seria 2 colheres de sopa e meia. Então, é bem pouquinho. Então, é bem importante a gente pensar que é preciso diminuir o estímulo por açúcar, sim, porque isso vai fazer toda a diferença para a reversão do pré-diabetes. Diminuir o estímulo porque o açúcar ele é viciante. Ele vicia que nem uma cocaína, que nem uma droga. Então é muito importante diminuir o estímulo pelo açúcar, porque isso vai fazer o reflexo para diminuir o peso, para melhorar a resposta da sensibilidade à insulina e também vai ajudar a definitivamente, né, evitar o diagnóstico oficial do diabetes. Por isso que é muito importante criar esses hábitos. Isso vai fazer toda a diferença. Por exemplo, fazer adaptações práticas. Primeiro é fugir de produtos industrializados. Optar por opções que são comida de verdade. Aqui dando um exemplo assim bem prático, por exemplo, para o café da manhã. O café da manhã típico brasileiro é café com leite, açúcar, pão, que é o pão francês ou o pão de sanduíche, com margarina, com queijo, com mortadela. Esse que é o típico, né, café da manhã brasileiro. Mas ali, o pão, ele vai virar todinho em açúcar. Então, para uma pessoa que quer controlar, quer reverter o pré-diabetes, ela vai ter que começar a fazer uma troca assim mais inteligente, porque se ela continuar assim, ela vai ter o resultado que vai ser o diagnóstico oficial de diabetes, porque aquele pão ali ele não tem nada de nutriente, não tem nada de fibra e ele vai ser totalmente absorvido em açúcar. Então, uma pessoa que come todos os dias isso, ela vai estar sempre dando estímulo de aumentar a glucose, aumentar a glucose, aumentar a glucose. Isso não vai ser legal para ela. Então, por exemplo, tem pessoas que trocam pão francês por tapioca. E só que acaba sendo a mesma coisa, porque a tapioca ali ela não tem nada de fibra. Ela é só carboidrato que é bem processado, por isso que ele é bem branquinho. E a partir do momento que tu come, logo já vira açúcar. Então acaba sendo uma opção que o teu corpo ele vai processar bem rapidinho e logo em seguida vai dar fome por ter consumido esses alimentos. Então daí fica toda aquela manhã fica beliscando alimentos. E uma troca assim que seria mais inteligente, por exemplo, em vez de comer ali 2 fatias de pão, por exemplo, comer uma fatia de pão. E se for uma opção que tenha ali fibras, por exemplo, pão integral, mas que seja verdadeiramente integral, que não seja ali fortalecido com farinha de trigo integral, né, que leia ali o rótulo da informação nutricional
que tem ali informação de farinha de trigo integral, tem aveia, tem outras farinhas que sejam integrais, daí sim, tá? E daí, em vez de consumir ali 2 fatias, consumir uma fatia e ele colocar ovo mexido com uma pastinha de abacate, por exemplo. Daí, olha, tem carboidrato, tem proteína, que é o ovo, e tem gordura boa. Então, tem como fazer umas adaptações assim que vai deixar teu café da manhã bem mais nutritivo, vai te gerar muita mais saciedade, tu não vai ficar beliscando toda hora. E outra que tu vai dar um estímulo diferente pro teu corpo, porque tem muitas pessoas que elas pegam e quando elas querem emagrecer, elas focam agora, vou fazer uma dieta. E dela pega e começa aquela dieta. Tá, primeira semana, show, reduziu ali já algumas medidas. Na outra semana, legal, também. Depois de um mês, a pessoa ela nota que, não tô mais emagrecendo, não tô mais mudando. Porque no seu corpo ele já se acostumou com aqueles estímulos que tu tava dando para ele. No seu corpo ele precisa a todo momento tu tá dando um estímulo novo para ele. Porque o nosso metabolismo ele se acostuma muito rápido com o estímulo que a gente dá e fica. Então, pessoas que querem mudança, querem mudança de ter o pré-diabetes controlado, assim, revertido, é preciso ter mudança. E, por exemplo, nas refeições de almoço e jantar, melhor é diminuir a quantidade de carboidrato, isso vai fazer a diferença. Optar por um tipo de carboidrato. Por exemplo, tem opções, as melhores opções de carboidrato para almoço, por exemplo, seria arroz integral, ele tem ali mais fibra do que o arroz parabolizado e o branco. Assim como também tem outras versões de arroz, que tem outros tipos, por exemplo, arroz selvagem, tem outros tipos também de arroz. Mas o arroz integral ele seria uma opção assim mais acessível até. E tem como fazer ele de uma forma que seja mais gostoso, que seria na panela de pressão, em vez da panela normal, porque daí vai levar menos tempo e vai deixar ele macio. E outra opção boa também seria de fazer uso de carboidratos, por exemplo, batata doce, mandioca. São opções que ali tem fibras e a fibra ela vai ajudar nessa melhor distribuição depois do açúcar para a corrente sanguínea. Que não vai ser que nem comer um arroz branco. Tu come arroz branco, o teu corpo logo já, é açúcar, libera para a corrente sanguínea. Então, porque o processo de digestão é muito lento. Então, por isso que é bem importante. E ter uma proteína de qualidade, tá? Comida de verdade mesmo, que é gado, é frango, é peixe, é ovos, é porco. Comida de verdade mesmo, não aquelas comidas que a gente vê industrializadas, aqueles pacotinhos, aqueles hamburguesinhos, aqueles filezinhos de frango que não é, né? Não tem nada de frango ali, aqueles negocinhos, hambúrguerzinhos. Comida de verdade mesmo, comida de verdade, tá? Uma proteína. As gorduras, ter uma boa fonte sim de gordura também, seja para preparar, começando desde o preparo. Não usar quantidades em excesso de gordura, fugir assim de opções que são frituras, porque ali vai ser grande quantidade de gordura e isso não vai ser bom até para tua digestão, né? Tu vai acabar prejudicando. Então, é bem importante ter boa qualidade de gordura, seja desde a hora de preparo. Por exemplo, vai fazer um refogado de legumes. E tu tem ali na tua opção, ele tem o azeite de oliva, tem o óleo de soja, por exemplo. A melhor gordura que tu tem ali na tua mão seria o azeite de oliva, porque ele tem ali grande quantidade de gordura boa e tem ômega 3. Então vai ser muito melhor do que aquele óleo de soja, que é um produto que ele tem a soja que é transgênica, então ele foi muito refinado, ele não é a melhor opção. Melhor seria o azeite de oliva, por exemplo. Então, é muito importante também levar em consideração a questão da quantidade que está sendo colocada. Tem pessoas que colocam assim e ficam e esquecem. Mas não é assim. A gente tem que colocar tudo em equilíbrio. Não é para fazer um refogado, não é para fazer uma fritura de legumes, né? Então é bem importante ter a conscientização de que é preciso consumir gorduras boas, sim, mas também a gente tem que levar em consideração o equilíbrio, né? E assim como colocar nas saladas, colocar sementes de chia, semente de linhaça, semente de gergelim, semente de girassol. São opções que são baratas, que a gente consegue encontrar em lojas de produtos naturais. Não precisa comprar 1 quilo, dá pra te comprar ali 100 gramas e daí tu usa durante a semana e dura.
Então são opções que tu vai ali estar trazendo de fibras que vão te gerar saciedade, vão te gerar um melhor equilíbrio na glicemia. Isso vai fazer a diferença. Por exemplo, lanches também. Lanche que tem ali boa qualidade de carboidrato. Não comer só um carboidrato, mas ali deixar junto uma proteína, uma gordura que vai te dar mais saciedade. Porque, por exemplo, se tu faz um teu lanche da tarde, é um bolo, que é normal, e toma ali um café preto. Em seguida, tu vai ter fome, porque ali o carboidrato tu comeu, pro teu estômago fez a digestão e já liberou para tua corrente sanguínea aquele açúcar. Então o processo de digestão foi muito lento. Então tu vai ter fome bem seguida, que acontece de muitas pessoas que elas fazem um lanchinho de tarde assim, daí chega em casa do trabalho com aquela fome que querem comer as paredes. E essa é porque essa pessoa ela não teve um equilíbrio durante o dia. E o que é importante fazer quando a gente está assim, para evitar essa fome exagerada no fim da tarde, é ter refeições assim ao longo do dia equilibradas, que tenha ali carboidrato bom, que tenha de qualidade, que tenha proteína boa, que tenha gordura boa também. Sempre nessa proporção, porque isso vai te gerar um melhor equilíbrio ao longo do teu dia e tu não vai chegar com uma fome louca em casa. Então, por isso que é bem importante. E daí, por exemplo, lanche, aqui que seja de carboidratos de boa qualidade, que tenha uma proteína e vai ajudar na saciedade, gordura também. E assim, não vai ter tanta fome de noite. E, por exemplo, de lanchinho de tarde, assim, por exemplo, um iogurte natural, que não seja aqueles industrializados, que eles estão cheios de açúcar, cheios de corante, aquele cor de rosa que é puro corante. Uma opção que seria melhor seria tu comprar o iogurte natural, tu colocar ali uma fruta, por exemplo, picar moranguinhos, colocar junto naquele iogurte, colocar ali umas sementes de chia, colocar ali umas castanhas, que daí vai ficar bem mais nutritivo, vai te satisfazer muito melhor, vai te dar uma saciedade muito melhor. Isso vai fazer a diferença. Então é muito importante ter um equilíbrio assim ao longo do dia, não é só focar numa refeição. A gente tem que focar assim nas refeições todas, no contexto geral, porque se a gente cuidar só de um dia, também não vai fazer diferença. É muito importante levar em consideração de que o pré-diabetes, a gente precisa cuidar dele todos os dias, tá? Assim como o diabetes, a gente tem que cuidar todos os dias, porque isso que vai fazer a diferença, não é um dia que tu fazer tudo certinho que vai mudar. É uma mudança de hábitos que tu tem que começar. E é muito importante tu começar já, porque a tua dedicação vai ser o teu resultado. Aquilo que tu plantar hoje, tu vai colher amanhã. Isso é a lei da semeadura, não tem o que a gente possa fazer de mudar, é o que vai acontecer. Então, a tua dedicação vai ser o teu resultado. E a tua persistência, a tua consistência, e que ela seja assim sustentável, é o que vai te trazer de resultado. Então, ontem a gente viveu 2 de julho de 2019. Hoje a gente está em 3 de julho de 2019. Ontem marcou a metade do nosso ano. E assim, talvez na tua primeira metade do ano tu não tenha feito as melhores escolhas, as melhores decisões. Mas agora tu tem essa nova metade, hoje se inicia um novo ciclo e é a oportunidade que tu tem hoje de trazer mudança para tua saúde. Então, assim, hoje é o primeiro dia desse primeiro ciclo deste ano. E o que tu pode fazer cada dia é começar 1% melhor do que ontem. E ao longo no final do ano, quando chegar o dia 1º de janeiro de 2020, tu vai ser 181% melhor do que em relação quando tu começou esse ano. Então pensa, tu tem a possibilidade de mudar assim esse quadro de pré-diabetes, mas tu precisa te dedicar, que não é com uma varinha mágica. Tem muitas pessoas que acabam se aproveitando de pessoas que querem mudança, mas não querem mudar totalmente. E elas acham que podem tomar ali um chazinho, fazer um comprimidinho e tomar. Não, não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona para o pré-diabetes, não é assim que funciona para o diabetes. É preciso ter estímulo de vida diferente, ter uma mudança sim, tem que ter cuidado com a alimentação sim, tem que ter exercício físico sim. Que isso que vai fazer a diferença. Que não é com o toque de mágica. Se fosse com o toque de mágica, não ia existir hoje mais nutricionista, não ia existir mais médico. Então, é uma mudança de hábito que precisa ser trabalhada, que isso vai com certeza vai gerar resultado, porque o pré-diabetes é um estágio assim muito importante que precisa ser vivido assim com cuidado,
Porque tem pessoas que cuidam e elas revertem, elas não precisam nem chegar a tomar remédio, elas precisam só cuidar de hoje, de focar como é que está sendo a alimentação hoje e fazer da melhor forma. Porque quem não cuidar é como aceitasse o resultado de derrotado, porque não quero saber, vou seguir minha vida assim, mas tu tem o poder agora de mudança. Então não perde essa oportunidade que tu tem hoje de mudar, de fazer a diferença, fazer o melhor que tu tem pela tua saúde, fazer o melhor que tu tem com as tuas mãos. Não espera ter o melhor dia para te buscar, mas começa hoje. Hoje é o primeiro dia do primeiro ciclo de 2019, do segundo ciclo. Então, foco e persistência, porque o resultado ele vem quando a gente persiste, certo?